Boa tarde. A gente está começando agora mais uma reunião semanal de programação da operação do dia 6 de maio de 2022. Como todas as semanas, né, a gente divide nossa apresentação em 3 blocos. O primeiro bloco a gente fala sobre a previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. No segundo bloco, a gente faz apresentações sobre previsão de carga para a programação diária, a previsão de carga para o PMO, os resultados do PMO e as intervenções energéticas mais relevantes. E no terceiro bloco, a gente fala sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, e, por fim, a gente comenta sobre a política operativa da semana. E, ao final de cada bloco, a gente dá um breve intervalo para que vocês façam as suas perguntas. Então, a gente pede para que vocês tentem colocar sempre as perguntas no bloco que está sendo apresentado ou que já foi apresentado, por questões de organização. Então, para começar agora o primeiro bloco, eu convido a Beatriz para fazer a apresentação sobre previsão meteorológica. Boa tarde a todos, boa tarde, Andressa, obrigada. Vou compartilhar aqui a apresentação. Eu vou começar a falar dessa semana. Essa semana o destaque foi a chuva volumosa que caiu nas bacias da região sul, a atuação de sistema de baixa pressão aqui na região. Não entrou? Tá, deixa eu... Vou compartilhar de novo com vocês. Não, deixa eu tirar aqui, vou apresentar de novo. Vou compartilhar de novo com vocês. Agora... Não. Ah, tá. Vou fazer isso, então. Igual que eu fiz na primeira vez. Vocês estão conseguindo ver agora? Vou colocar em modo de apresentação. Acho que tu compartilhou a outra tela agora. Agora foi. Foi? Ah, tá. Obrigada, gente. Então, vou voltar aqui a falar dessa semana, que o destaque dessa semana foi a chuva volumosa que caiu nas bacias da região sul, a atuação do sistema de baixa pressão na região ocasionou totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, principalmente no trecho de cabeceira dessas bacias, também atingiu Iguaçu e pontos isolados da incremental Itaipu e no Paranapanema. No Jacuí, choveu 90% do que era esperado para o mês todo de maio, e no Uruguai 82%. E aí, na quinta-feira, né, ontem, esse sistema de baixa pressão afastou da região sul, foi para o oceano e avançou com uma frente fria, e na retaguarda dessa frente fria veio um ar frio. E a atuação desse ar frio, mais a ocorrência de precipitação no início da semana, deixaram as temperaturas mais baixas aqui nas capitais da região sul. Então, as temperaturas nas capitais da região sul, essa semana, ficaram mais baixas do que na semana passada. E esse ar frio, ele avançou até latitudes mais baixas, atingindo até o Acre. Então, Rio Branco, Cuiabá e Campo Grande e São Paulo também apresentaram temperaturas mais baixas essa semana em relação à semana passada. E a outro efeito que esse sistema de baixa pressão ou ciclone, né, que atua na região sul, causou, foi a elevação da intensidade do vento, né, da velocidade do vento. Né, com isso, contribuiu também com a geração eólica lá da região sul. Em relação à geração eólica do Nordeste, essa semana permaneceu estável em relação à semana passada. E aí, para a semana que vem, a gente tem uma mudança, né? A chuva diminui muito nas bacias da região sul. Os maiores totais de precipitação na semana que vem ficam restritos ao extremo norte do país, atingindo apenas o final da cascata do Tocantins, do Xingu, do Tapajós. Aqui no sul, a precipitação diminui significativamente,
Na terça e quarta, uma frente fria avança pelo litoral da região sul, e na sexta tem um sistema de baixa pressão aqui no Paraguai, que instabiliza a região sul, mas esses sistemas ocasionam chuva fraca, com valores inferiores a 20 milímetros, na bacia e em pontos isolados também, chuva bem isolada, nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu, na incremental Itaipu e no Paranapanema. Então, essa chuva volumosa do sul, semana que vem dá uma trégua. E aí, em relação às outras variáveis, as temperaturas na maior parte do país ficam estáveis, com exceção aqui no Rio de Janeiro, em Vitória, que semana que vem as temperaturas serão menores do que essa semana, e Campo Grande, que apresenta elevação na semana que vem. Já a geração eólica do Nordeste permanece estável também, e a geração solar também. Então, são esses os destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Eu volto a palavra para a Andressa. Obrigada, Beatriz. Então, vamos seguir agora com as apresentações do nosso primeiro bloco. A apresentação agora vai ser sobre previsão hidrológica, e eu convido o Carlos para trazer essa apresentação para a gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Andresa. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Então, vou apresentar agora os resultados da previsão hidrológica para a revisão 1 do PMO de maio de 2022, iniciando pela previsão de precipitação, conforme a Beatriz já tinha falado aqui. Então, aqui para as bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema, não vemos precipitação significativa nas próximas 2 semanas. Então, com isso, passando para o acompanhamento diário de ENAS, já se percebe, então, a manutenção do comportamento de recessão aqui das afluências no subsistema sudeste, com a previsão mensal em 66% da MLT, que corresponde ao quarto menor do histórico. Aqui na bacia do Rio Grande, percebemos então um patamar um pouco mais estável das afluências, com a previsão de fechamento mensal muito próxima da condição atual, previsão de fechamento então em 61% da MLT, sendo esse o nono menor do histórico. Bacia do Rio Paranaíba também comportamento semelhante, com um comportamento mais estável das vazões por mês de maio, com previsão de fechamento em 57% da MLT, que corresponde também ao quarto menor do histórico. Na bacia do Paranapanema, diferente das duas anteriores, em função já das precipitações verificadas, vemos um leve aumento aqui nas vazões ainda na semana operativa atual, mas que voltam a reduzir já nas próximas semanas, e a previsão de fechamento mensal é em 51% da MLT, sendo essa, então, a 15ª menor do histórico. Na bacia do Paraná, manutenção, então, no comportamento de recessão que vinha ocorrendo, com a previsão de fechamento em 65% da MLT, que corresponde ao 8º menor do histórico. Passando para o subsistema sul, para as próximas 2 semanas também não se percebe precipitações com volumes significativos, algo próximo aqui de 5 milímetros pelo dia 11, tanto para a bacia do Iguaçu quanto para a bacia do Rio Uruguai. Contudo, conforme a Beatriz também já tinha destacado, nos últimos dias tivemos precipitações significativas nas bacias aqui do sul, que fez com que as afluências subissem bastante, com a condição atual em ser cerca de 607% da MLT, mas que na semana seguinte já volta a reduzir. Previsão de fechamento, então, mensal de 213% da MLT, sendo este, então, o 10º maior do histórico. Aqui na bacia do Rio Iguaçu vemos o aumento das afluências ainda até o final dessa semana operativa, seguido de redução dessas mesmas, com a previsão de fechamento em 138% da MLT, sendo essa então a 20ª maior do histórico. Aqui no Rio Uruguai, onde houve a concentração de precipitações já verificadas, uma grande elevação então nas afluências, que atingem seu pico nessa semana e voltam a reduzir. A previsão de fechamento mensal ficou em 290%, sendo essa, então, a 4ª maior do histórico. Então, passando para o subsistema norte e nordeste, nas bacias do Rio São Francisco e Tocantins, não vemos precipitações significativas em todo o horizonte.
Então, com isso, para o subsistema Nordeste, vemos uma leve recessão aqui nas afluências, com previsão mensal em torno de 48%, que corresponde à oitava menor do histórico. Então, aqui mostramos o acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco. Vemos já um comportamento de mais estabilidade para a maioria dos postos, enquanto as afluências aqui em cinza para a usina de Sobradinho já continuam com esse comportamento de recessão. Então, os postos indicando o possível comportamento seguinte das afluências em Sobradinho. Com relação ao acompanhamento diário das zenas na bacia do Rio São Francisco, vemos então um comportamento um pouco mais estável aqui para as próximas semanas, com a previsão de fechamento do mês em 47% da MLT, sendo essa o nono menor do histórico. Já no subsistema norte, percebemos então a manutenção do comportamento que já vinha ocorrendo de recessão das afluências, então previsão de fechamento em 94% da MLT, sendo essa a 40ª menor do histórico. Então, aqui o Tocantins, igualmente ao já apresentado ali para o subsistema norte, recessão aqui na bacia, com previsão de fechamento de 71% da MLT, sendo essa, então, a 20ª menor do histórico. Com relação à previsão hidrológica semanal, então, para as próximas 2 semanas, destaques para as bacias aqui do sul, com previsão acima de 120% da MLT, algumas bacias também aqui do norte. Na maior parte das bacias do Sudeste, a previsão fica abaixo de 80% da MLT, inclusive também aqui na bacia do Rio São Francisco. Já para algumas bacias aqui do Norte, temos aqui a previsão entre 80% e 120% da MLT. Seguindo então para a previsão hidrológica mensal, aqui para maio, para o subsistema Sudeste, vemos previsões bastante próximas obtidas no PMO e na revisão 1. O mesmo ocorre aqui para o Nordeste, com 49% da MLT previsto para o PMO e 48% já na Rev 1. O Sul sendo o subsistema com a maior diferença entre as previsões, muito em função então das precipitações já verificadas aqui nessa semana. Então, Sul fechando em 203% para a Rev 1. O subsistema Norte também, previsões bastante próximas, 98% e 94%, entre PMO e revisão 1. Seguindo para a previsão hidrológica mensal de maio e junho, vemos então que as duas revisões aqui para o mês de maio ficaram bastante próximas, com o mês de junho variando então entre 44% e 145% da MLT. O subsistema sul, então, grande diferença aqui para a semana 2, como eu já disse, em função das precipitações ocorridas na semana, com a variação então para o mês de junho ficando entre 51% e 382%. Subsistema Nordeste, em ambas as revisões, previsões muito próximas, para o mês de junho, então, variando entre 46% e 104%. No Norte, o mesmo para o subsistema Sudeste e Nordeste, previsões bastante próximas, com o mês de junho ficando entre 74% e 156%. Então, aqui apresentamos a evolução dos armazenamentos do subsistema Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, com destaque então aqui para a recuperação do subsistema Sul, aqui desde maio, atingindo então 81,9% da energia armazenada, com os subsistemas Norte em 99,6%, subsistema Nordeste em 95,5% e o subsistema Sudeste em 66,6%. E apresentamos a evolução dos armazenamentos das usinas de Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, Três Marias e Tumbiara. Então, sendo Três Marias o aproveitamento com maior energia armazenada, cerca de 87%, enquanto Nova Ponte é o aproveitamento com menor dentre os apresentados, 51%. Então, para finalizar, temos um aviso com relação ao enchimento de São Roque. Então, a partir do enchimento de São Roque, Garibaldi voltará a ser representada como cabeceira da Advaz. Isso ocorre, então, em função da proximidade das usinas e da pressão em São Roque, com um vertimento a fio d'água. Era isso que eu tinha para apresentar. Fico à disposição para qualquer pergunta. Devolvo a palavra para você, Andresa. Muito obrigado. Obrigada, Carla.
Então, a gente vai passar agora para a última apresentação desse primeiro bloco. Vai ser uma apresentação sobre operação hidráulica, e eu convido o Paulo Vitor para fazer essa apresentação para a gente. Muito obrigado, Andresa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estarei aqui com vocês, então, para falarmos sobre os destaques da operação hidráulica. Começando, então, com as nossas clássicas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela Ana. Alguns já podem ter notado que não apresentamos aqui a sala de acompanhamento da cheia, né, do Rio Parnaíba. Isso se dá em virtude, pois no último encontro, em virtude das condições observadas e previstas naquela ocasião, decidiu-se pelo encerramento da mesma. Permanecemos então aqui com as salas da Bacia do Rio Tocantins, da região sul, do Paranapanema e São Francisco, onde dentre essas temos algumas novidades para apresentar sobre essas duas últimas. Começando então pela do Paranapanema, a nossa última reunião foi no dia 28 de abril, quanto à questão das políticas de defluência serem praticadas nessas usinas. Destacamos aqui os FSARHs, as restrições cadastradas para Jurumirim. A defluência mínima permanece os 60 metros cúbicos por segundo até novembro desse ano, em face à defluência mínima permanente de 147 metros cúbicos. Para Chavantes, a defluência mínima é de 96 até agosto. Capivara permanece com a restrição permanente de 276 metros cúbicos por segundo. Nessa reunião também apresentamos uma simulação com um horizonte mais curto, que se estende ali até por volta do dia 15 desse mês, e a simulação é realizada também no dia 27 de abril, de forma que podemos visualizar os armazenamentos de forma bem estável, os reservatórios andando de lado, onde o Jurumirim termina esse horizonte com 56% do seu volume útil, Chavantes com 52%, Capivara com 41%. Já para a bacia do Rio São Francisco, destacamos aqui a política de defluências para Três Marias, a defluência mínima de 780 metros cúbicos por segundo até o final de junho, defluências essas que estão em um patamar um pouco mais alto, ainda em virtude das questões para a preservação da ictiofauna na condições essas que foram mais afetadas em virtude da cheia que se desenvolveu na bacia, e para eles precisa de alguma defluência um pouco maior para minimizar os impactos que eles estão acontecendo, mas com perspectivas de termos valores mais baixos a partir de testes realizados pelos agentes. Mas por hora permanece dessa maneira. Para Xingó, a defluência mínima é de 1.100 e a máxima de 8.000. Apresentamos também algumas simulações nessa reunião, onde Três Marias, com a política de defluências anteriormente já apresentada, chega ao final de maio com cerca de 94,2% do seu armazenamento, ainda bastante elevado. Sobradinho, por sua vez, com a política de defluência de 1.180 metros cúbicos por segundo em Sobradinho e 1.100 em Xingó, chega ao final desse horizonte, ao final de maio, com 99,6% do seu armazenamento. Quanto às nossas próximas, a nossa agenda, né, para as próximas salas de crise, destaco aqui o fim da sala do Parnaíba. Para o Paranapanema, nossa próxima reunião é no dia 26 de maio, São Francisco no dia 7 de junho, região sul no dia 18 de maio e Tocantins dia 25 de maio. Um outro ponto também que também acaba sendo de interesse, as influências serem praticadas em Jupiá e Porto Primavera. O gráfico aqui indica para a gente que permanecemos então naqueles patamares ainda de 3.300 para Jupiá e 3.900 para Porto Primavera, em virtude das incrementais no trecho. E dessa maneira, Andressa, concluo aqui essa apresentação, permaneço à disposição para eventuais questionamentos e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Bom, pessoal, com a apresentação de Paula, a gente dá início na verdade, do primeiro bloco de apresentações. A gente vai dar aquele breve intervalo para vocês mandarem suas perguntas e já já a gente volta com as apresentações do segundo bloco. Bom, pessoal, a gente está de volta agora. A gente vai fazer as primeiras perguntas e em seguida a gente vai dar sequência ao segundo bloco de apresentações. Então, uma pergunta foi feita por Thalita Dias, da XP Comercialização, e ela diz: boa tarde a todos. Os arquivos de entrada UTMD vazões entrada TXT para a execução do MPV é construído a partir das vazões defluentes do posto Três Maria, observada mais prevista. A previsão de vazões defluentes é disponibilizada em algum local do Sintegre? Normalmente, na previsão de vazões, utilizamos a vazão natural. Gostaria de saber por que somente a bacia do Rio São Francisco é utilizada uma vazão que considera a operação hidráulica.
Então, para responder essa pergunta, eu peço ajuda a Fred. Opa, boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Thalita, pela pergunta. Então, no MPV, a gente tem que lembrar que ele é um método de propagação de vazões, né? Ele é um módulo que, né, nesse caso, ele está utilizando a metodologia do SAR para propagar as vazões dentro do Rio São Francisco. E dentro dele, a gente tem duas formas de agir. Tem uma parte que é por trechos e tem a parte que é direta, né? Que vai lá desde Três Marias direto até Sobradinho. Então, na parte de trechos, que é onde a gente usa essa vazão defluente, no final a gente consegue encontrar uma previsão de incremental para esse trecho entre Três Marias e o Rio São Francisco e o Sobradinho. Que aí depois, quando a gente propaga a vazão natural de Três Marias até São Francisco, para a gente encontrar a natural total em Sobradinho, a gente tem que somar essa parcela de incremental que é encontrada na parte dos trechos. Então, basicamente, a gente só utiliza ele realmente para achar a vazão incremental previstas e observadas. E no caso, a gente pega essas previsões da política operativa e do FCRHs vigentes, tá bom? Devolvo a palavra, Andressa. Obrigada, Fred. Bom, mais uma pergunta é do Fernando Pereira, da Paraty Energia, e ele diz: prezados, boa tarde. Dada a melhora das condições energéticas do Sul, por qual razão o ONS não reduziu as vazões em Jupiá e Porto Primavera para melhor uso dessa energia excedente? Então, para responder essa pergunta, eu peço ajuda ao Paulo Vitor. Obrigado, Andresa. Obrigado, Fernando, pela pergunta. E eu quero dizer aqui, Fernando, que em virtude de algumas questões legais, jurídicas, né, e ambientais, ainda não está sendo possível praticar a redução dessas vazões em Jupiá e Porto Primavera, apesar de ser de interesse também do operador para preservar os armazenamentos nessa região quando possível. Então, eu agradeço pela pergunta. Obrigada, Paulo. Então, as outras perguntas que foram feitas vão ser respondidas nos próximos intervalos, depois dos próximos intervalos. E aí a gente vai começar agora as apresentações do segundo bloco. Então, a primeira apresentação é sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. E para fazer essa apresentação para a gente, eu peço ajuda ao Leo. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, Andressa. Obrigado. Vou começar aqui com o compartilhamento da tela. Acredito que já estejam vendo já a minha apresentação. Começando aqui, primeiramente, com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. A gente teve aqui de destaques, né, o feriado 1º de maio e a entrada de frente fria aqui entre os dias 4 e 5, que no dia 5 foi o que causou esse maior desvio aí, tendo parte aí do principal causa desse desvio aí, a incidência de chuvas, principalmente em São Paulo, que reduziu a carga além do que a gente tinha previsto. Bom, com isso, os resultados da semana são que 84% dos desvios ficaram em até 3%, um MAP de 1,54% e 47% de desvios até 1%, que é um bom resultado aí, dado a entrada de frente fria e a incidência do feriado no domingo. Na região do sul aqui, no subsistema sul, a gente teve aqui muita chuva ao longo de toda a semana, que deixou a carga bem volátil, além da entrada de frente fria que atingiu o sudeste no dia 4, teve a passagem aqui a partir do dia 3, reduzindo a carga aqui ao longo dessa semana operacional. Com isso, os resultados do sul ficaram um pouco abaixo aí do que a gente vem apresentando na média, com 40% de desvios até 3% e um MAP de 4,11%. Seguindo para o subsistema Nordeste, o grande destaque que a gente vai ter aqui foi a incidência do feriado no 1º de maio, que foi um feriado no domingo, onde normalmente a gente coloca uma carga mais baixa, mas nesse feriado em específico ele teve um comportamento que reduziu ainda mais a carga do que a gente tinha previsto, causando esse desvio aqui que vocês estão vendo. No mais, teve pancadas de chuvas em boa parte das capitais aí do Nordeste, mas o grande destaque foi esse feriado aí no domingo. Bom, com isso, 63% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 2,71% e 20% de desvios em até 1%. Seguindo aqui para o subsistema norte, o subsistema norte teve uma boa volatilidade aí por causa de consumidores livres, tá? Aqui o grande destaque que a gente tem aqui era o dia 5, em que havia uma previsão de chuvas em praticamente todas as capitais do subsistema, mas a gente colocou foi previsto uma carga
mais baixa, justamente porque no dia anterior houve uma redução de consumidores livres, mas no dia 5, além da chuva não causar a queda que a gente tinha previsto, houve uma retomada aí de em torno de 150 a 200 mega de consumidores livres que causou esse desvio aqui. Bom, com isso, o resultado da semana são 75% dos desvios ficaram até 3%, o MAP de 2,04% e 37% dos desvios e até 1%, que é um ótimo resultado aí para o subsistema. E consolidando todos os subsistemas, né, a gente teve aqui de maiores desvios o feriado no domingo, 1º de maio, e a entrada de frente fria passando pelo sudeste nos dias 4 e 5 que causaram esses desvios. Com isso, 82% dos desvios ficaram até 3%, um MAP de 1,62% e 42% dos desvios até 1%. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha que passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Lil. Bom, mais uma apresentação agora do segundo bloco, vai ser sobre previsão de carga para o PMO. E aí, para fazer essa apresentação, eu chamo a Marcela. Obrigada, Andressa. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bem, então, nós seguimos aqui falando ainda, né, da carga, mas agora em horizonte semanal, com base na consolidação da primeira revisão semanal que foi realizada no dia de ontem. Na realidade, aqui nós temos as premissas, né, consolidadas consideradas para a realização das previsões das próximas semanas, mas antes disso, nós sempre trazemos para vocês os destaques da semana em curso, mas na realidade essa semana, o único destaque que nós temos foi o que o Lu já citou durante a apresentação dele, e a Beatriz também, durante a apresentação de meteorologia, que ficaram relacionados aos maiores totais de precipitação na região sul, né, diferente daqueles que nós esperávamos e consideramos como premissas para a elaboração da semana em curso. Né? As demais premissas, elas estão todas mantidas, estão sendo confirmadas, o que vem contribuindo muito para que a expectativa de fechamento da semana em curso esteja bastante ajustada às nossas previsões realizadas lá no PMO. Em termos de premissas, né, quando a gente olha já para a primeira semana, né, do horizonte de previsão que nós revimos agora, é a segunda semana operativa, que é a semana de 7 a 13 de maio. Em relação às premissas econômicas, elas também vêm sendo mantidas em relação àquelas que foram consideradas no horizonte do PMO, e a gente continua falando aí da alta da confiança, né, que vem sendo observada no período mais recente, e a gente observa já isso em todos os setores, exceto no comércio, né, o comércio ainda não está mostrando essa motivação. E a gente vê que essa alta, ela está sendo influenciada por alguns fatores principais que a gente observa aqui. Primeiro, que a gente já não enfrenta mais aqueles problemas iniciais de fornecimento de insumos para a indústria. Depois, a gente já tem um maior controle, né, da crise sanitária que a gente vinha enfrentando nos últimos anos, né, no período de pandemia, e também os fatores mais recentes, que é a redução de PI, a liberação de recursos de FGTS e adiantamento do 13º dos aposentados e pensionistas. E esses são fatores que começam a responder, né, a serem mostrados nos índices, e vem também, a carga vem respondendo a esses fatores também. Em relação às premissas, as sinalizações meteorológicas, né, consideradas para a próxima semana operativa, para o subsistema sudeste, centro-oeste, a gente espera redução das temperaturas no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, em relação ao comportamento observado na semana em curso. Nós tivemos aí o início de semana com temperaturas ainda elevadas, o meio da semana também, e agora também, do meio para o final, que a gente vinha observando uma tendência de queda, não só no subsistema sudeste, centro-oeste, mas no sul. Então, a expectativa é de que a próxima semana ela se inicie com temperaturas mais reduzidas em relação às observadas no início da semana em curso, e elas começam a subir gradativamente a partir de terça-feira, mas elas não voltam a alcançar os patamares observados nessa semana, pelo menos no subsistema sudeste e centro-oeste. O sul é esperado uma condição mais de estabilidade, nas suas capitais, mas o destaque que nós temos é que não são esperados para essa semana, né, a semana que está sendo prevista, os mesmos totais de precipitação observados na semana vigente.
E nos subsistemas Nordeste e Norte, a gente vem observando um comportamento bastante típico para essa época do ano, né, com registro de temperaturas ainda elevadas e aqueles totais de precipitação também recorrentes dessa época, mas a gente tem os maiores destaques aí no caso do Norte, para São Luís e para Belém, agora para a próxima semana. Agora, falando, né, do acompanhamento da carga, nós temos aí a expectativa de fechamento da semana em curso, sinalizando uma variação pequena de apenas menos 0,4%. Para a próxima semana, em função do que está sendo esperado, né, em termos de meteorologia, nós não fizemos nenhuma redução, nenhuma modificação em relação aos valores previstos no PMO, então, por isso, essas variações nulas para as semanas do horizonte de previsão, sinalizando para a gente hoje uma expectativa de fechamento do mês com uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção realizada no PMO, né, uma variação de apenas menos 0,1%. O subsistema Sul, a semana em curso, também apresenta um valor bastante ajustado à nossa previsão, com uma variação de menos 1,2%. Para a próxima semana, nós temos aí condições de estabilidade em termos de temperatura, uma estabilidade maior em relação às temperaturas máximas, mas as mínimas a gente já vem observando redução. Então, nesse período, como a gente já vem observando redução nessas temperaturas, principalmente durante o período de madrugada, a gente vê que também começa a demandar menor carga por refrigeração, e aí nós fizemos também uma redução em relação nas semanas 2 e 3, em relação ao que nós havíamos projetado no PMO, e mantendo as previsões para as semanas 4 e 5. Essas pequenas modificações e nossa estimativa, né, de fechamento da semana em curso mostram para a gente hoje uma nova expectativa de fechamento do mês, mas com uma variação ainda bastante pequena em relação à nossa projeção inicial, com uma variação de apenas menos 1,4%. O subsistema Nordeste, a expectativa também de fechamento da semana em curso, ela indica uma variação também bastante pequena em relação à nossa projeção inicial, em função também da manutenção das premissas, né, para o horizonte à frente, nós não fizemos nenhuma modificação em relação às projeções iniciais e mantivemos, assim, os valores do PMO para as semanas do período de da segunda à quinta semana do mês. E, em função dessa pouca variação, tanto na semana em curso quanto na manutenção, né, das previsões para o horizonte de previsão, a expectativa de fechamento também do mês de maio está em cima daquela previsão que nós sinalizamos lá na revisão 0 do PMO de maio. Para o subsistema norte não é muito diferente, a semana em curso também segue bastante ajustada a nossa previsão, com uma variação de apenas 0,7%, e como estão mantidas também as premissas, né, em termos de temperatura, uma manutenção, uma condição de estabilidade para a próxima semana, nós fizemos um pequeno ajuste aqui de 0,6%, somente para ajustar, trazer esse valor mais próximo para o que vem sendo observado na semana em curso, e mantivemos também as previsões da terceira e quinta semana operativa do mês. E isso sinaliza para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês, com uma variação de 0,3% em relação à projeção inicial. E para finalizar, nós temos aqui o Sistema Interligado Nacional, que em função das pouquíssimas atualizações que nós fizemos no horizonte, né, de previsão, né, do período da semana 2 à semana 5 do mês, nos subsistemas, e também da pouca variação que nós tivemos em relação da estimativa de fechamento da semana em curso em relação às projeções iniciais, essas variações, elas também se mostram bastante pequenas aqui também no Sistema Interligado Nacional. A expectativa de fechamento da semana em curso com o valor variando menos 0,5%, e somente variações aqui nas semanas 2 e 3, mas também de 0,5 e 0,3 abaixo das nossas projeções iniciais, se mantendo, então, o período da quarta e da quinta semana. Esses ajustes sinalizam para nós hoje
uma nova expectativa de fechamento do mês em 68.613 megawatts médios, indicando uma variação de menos 0,3 em relação à nossa projeção inicial. Então, basicamente, os comentários para essa revisão, eles são pouquíssimos, em função dos pequenos desvios que estão sendo observados durante a semana em curso, em relação às nossas previsões para a primeira semana operativa do mês, realizadas no PMO, e também em função, basicamente, da manutenção do comportamento, não só das premissas econômicas, mas também das meteorológicas, as variações que foram feitas, que foram realizadas para o horizonte de previsão também foram bastante pequenas. Então, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês em relação ao acompanhamento semanal. Eu devolvo a palavra a você, Andressa, e boa tarde a todos. Obrigada, Marcela. Bom, pessoal, a gente vai agora para a última apresentação desse segundo bloco. Vai ser a apresentação sobre os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Então, para trazer essa apresentação para a gente, eu chamo a Diana. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa primeira reunião semanal do mês de maio. Vou falar um pouquinho aqui, começar, falando sobre os resultados da revisão do PMO de maio, referente aos resultados do DECOMP estimados para a semana operativa que se inicia no próximo sábado, dia 7, e encerra dia 13, na próxima sexta-feira. Só um pouquinho antes de entrar nos resultados propriamente ditos, geralmente a gente traz, antes de entrar nos resultados, algum ponto de destaque que tenha sido atualizado nessa semana. Então, o que a gente tem de destaque para essa revisão é a atualização dos CVUs que são calculados pela CCE. Só lembrando, que conforme rotina, a CCE ela calcula isso, manda para a gente e publica também no site deles. Até o dia 17 do mês, os CVUs a serem utilizados no PMO, e até o 4º dia útil do mês corrente, a revisão desses valores de CVU. Então, o 4º dia útil do mês foi ontem, na quinta-feira, e na quarta-feira essa atualização de CVUs foram publicadas nos sites e enviadas para o ONS. Então, aqui a gente está nesse gráfico aqui comparando os CVUs das usinas, comparando os CVUs da revisão 0 do PMO de maio com os utilizados nessa semana na revisão 1. E aqui fica para referência e consulta futura também todos os valores. O que vale dar destaque aqui é para Cuiabá e Araucária, que agora estão com CVUs zerados, dado que elas tinham CVUs válidos até dia 30 de abril, e não teve nenhuma atualização, nenhum despacho da ANEEL prorrogando a validade do CVU. Então, elas, nessa revisão 1 do PMO de maio, estão com CVU zerado. E outro destaque especial também em relação à usina termoelétrica Paulínia, ela no PMO, na semana passada, ela era a usina térmica mais cara do DEC, e como ela era a usina com o CVU mais caro, era com base nesse CVU que a gente estava fazendo o cálculo para o cálculo da penalidade de não atendimento das RHEs. Dado que teve atualização desse valor, a gente observa aqui que caiu o CVU dela aqui, foi de R$ 3.459,51 por megawatt-hora para R$ 2.373,08 por megawatt-hora. Então, teve uma significativa redução no CVU dessa usina, e a usina mais cara, que ficaria aqui nessa sinalização aqui do gráfico, que seria Chavantes. Então, dessa forma, a penalidade, a gente teve também uma alteração que a térmica mais cara voltou a ser Chavantes, como nos últimos meses. Então, entrando aqui no CMO, no gráfico aqui, onde a gente mostra aqui nesse diagrama o CMO de todos os subsistemas por patamar de carga e o CMO médio, além dos intercâmbios que atingiriam o valor máximo. Então, a gente observa aqui que os subsistemas Norte e Nordeste continuam com CMO zerado, isso em função dos seus excedentes energéticos, além também do atingimento dos limites de intercâmbio dessas duas regiões para o subsistema Sudeste. E a gente observa aqui o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul acoplados em todos os patamares de carga, ficando com CMO médio nessa semana em R$ 15,13 por megawatt-hora. E aqui a gente deixa sinalizado também os intercâmbios que atingiram os valores máximos de seus limites. Então,
O limite aqui do intercâmbio do norte para o sudeste aqui do bipolo de Belo Monte pegou em todos os patamares de carga, assim como o FNS e o FNS mais NES também aqui sinalizado. Então, a gente costuma trazer aí nessa reunião, esse gráfico, onde a gente tenta destrinchar e mostrar quais foram os fatores que impactaram no comportamento do CMO de uma semana para outra. Então, a gente tem aqui 8 estudos que a gente fez aí nessa semana, e aqui dá para observar que, conforme esperado, na revisão passada, era esperado uma pequena elevação do CMO, e atualizando a previsão de vazão, a gente teve essa tendência de elevação novamente do valor do CMO dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, porém, quando a gente atualizou aí nível de partida, carga, especialmente as disponibilidades, a gente teve aí a redução no valor do CMO desses 2 subsistemas. Se a gente for comparar aí o patamar de carga pesada e média das 2 semanas, eles se mantiveram praticamente estáveis, com uma significativa redução maior só na patamar de carga leve. Então, dado esse CMO obtido para essa semana, a expectativa do Decomp é que tenha geração térmica apenas por inflexibilidade para o SIM todo, com uma expectativa de geração térmica em torno de 3,7 gigawatt médio. Nessa revisão, a semana que a gente está comandando o despacho antecipado das usinas AGNL, a semana que se inicia dia 9 de julho e finaliza dia 15, nessa tabela a gente tem a indicação aqui do benefício GNL calculado, estimado pelo Decomp para essa semana que está sendo despachada, o benefício calculado por patamar de carga e por região, e observando os valores, comparando com o CVU de cada uma dessas usinas dessa modalidade, a gente observa que não há expectativa, não há comando de despacho antecipado por ordem de mérito, e fica também a ressalva de que não há expectativa de geração por razão elétrica para essas usinas, e sendo também sem a necessidade de despacho antecipado por garantia energética. Entrando aqui na energia armazenada, a gente tem aqui o acompanhamento, né, da evolução da energia armazenada da revisão 1, que são os gráficos que estão mais escuros, aqui as linhas mais escuras comparadas com o do PMO, que são as linhas que estão mais claras aqui nos gráficos, e fica aqui também os valores que a gente usou aí para esse estudo da revisão 1 do PMO de maio. Então, o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 66,7% da energia armazenada máxima do sistema, e a previsão, a expectativa do Decomp é que a gente finalize o mês de maio com 68,2%. Subsistema Sul, a gente começou o estudo com 81,4%, e a expectativa é que a gente finalize o mês de maio em 83,6%. Subsistema Norte, começando com 95,5%, com a expectativa de finalizar o mês com 93,4%. E, por fim, o Subsistema Norte, iniciando com 92% da energia armazenada máxima, finalizando com 99,7%. Em relação às ofertas de importação de energia, para essa semana, assim como na semana passada, nós recebemos ofertas apenas de importação do Uruguai, sem ofertas enviadas de importação da Argentina. Em relação à quantidade de blocos, são blocos semelhantes e montantes semelhantes ao da semana passada, e teve apenas uma redução de todos os valores de todos os blocos, uma pequena redução, mas em torno dos mesmos valores enviados na semana passada. Entrando, então, agora nas intervenções energéticas relevantes, só o lembrete, né? As intervenções que a gente traz aqui nessa reunião são as intervenções que se iniciam na próxima semana. Então, são intervenções que se iniciam entre 7 e 13 de maio. Observando também o nosso critério de relevância, né? A gente costuma trazer aqui intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico, ou em unidades geradoras de usinas hidrelétricas ou térmicas de grande porte. Fica só uma ressalva que provavelmente a partir dessa semana, e nos próximas semanas, talvez a gente comece a trazer um número elevado de intervenções comparados com os últimos meses, dado que a gente está no momento propício para liberar as manutenções em todas as usinas. Então, hoje a gente deve ter já um número um pouquinho maior do que o de costume. Então, começando aqui pelos destaques aqui do Subsistema Sudeste, a gente tem uma intervenção para a usina hidrelétrica de Aimorés, nos dias 7 e 8 de maio,
E para a usina hidrelétrica de Jaguara, intervenções nas unidades geradoras 3 e 4, de 7 a 11 de maio, e a unidade geradora 3 no dia 7, entre o dia 7 e o dia 18 de maio. Para a usina hidrelétrica de Jupiá, a gente tem uma intervenção preventiva que está programada do dia 8 até o dia 20 de maio para a unidade geradora 4, e a intervenção nas unidades geradoras 3 e 5 é programada para o dia 8 de maio. Ainda continuando no subsistema Sudeste, a gente tem intervenções, então, nas unidades geradoras 1, 9 e 10 da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, que estão previstas para ocorrerem do dia 10 ao dia 11 de maio, e a unidade geradora 14, uma intervenção para verificação de fuga-terra, que está programada para o dia 10 de maio. As unidades geradoras 1 e 2 da usina hidrelétrica de Água Vermelha, previstas para ocorrer dia 10 e dia 11. Unidade geradora 1 de Emborcação, uma intervenção para a reforma e modernização da unidade geradora 1 da usina de Emborcação, programada para ocorrer de 10 de maio, essa com um período aí um pouquinho mais longa, até dia 26 de agosto. E fechando o subsistema Sudeste, a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Nova Ponte, uma intervenção programada para o dia 10 de maio. Para o subsistema Sul, a gente traz aqui como destaques duas intervenções. A unidade geradora 2 da usina hidrelétrica Governador José Richa para inspeção e manutenção das escovas, que está programada para o dia 7 de maio, e a unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Governador Ney Braga dos dias 9 até o dia 17 de junho. Entrando no subsistema Norte, a gente tem a térmica Porto Itaqui, uma manutenção na unidade geradora 1 para substituição do transformador auxiliar, que está prevista para ocorrer de 7 a 11 de maio. Unidades 1 a unidade 28 da usina hidrelétrica de Geral, indisponíveis no dia 8 de maio para a limpeza da tomada d'água da casa de força da margem direita da usina. E fechando o subsistema Norte, a usina termoelétrica Geramarum, uma intervenção preventiva no transformador elevador das unidades geradoras 1 e 2, prevista para ocorrer dos dias 13, 14 e 15 de maio. E finalizando, então, agora os destaques da região do subsistema Nordeste, destaque para a usina hidrelétrica de Itapebi, que tem um ensaio de recomposição programado para o dia 7 de maio, uma manutenção preventiva da unidade geradora 12 da usina hidrelétrica de Paulo Afonso III, do dia 9 e dia 10 de maio, e também nesse mesmo período a unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Paulo Afonso IV. A unidade geradora 1 de Luiz Gonzaga, prevista para ocorrer de 9 de maio até 22 de junho, e finalizando então com a usina hidrelétrica de Apolônio Salles, referente à unidade geradora 2, uma manutenção preventiva de 70 mil horas, que está programada de 9 de maio até 16 de junho. Então, Andresa, finaliza aqui a apresentação, os destaques que eu tinha da gerência aqui de programação mensal, e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Obrigada a vocês, Diana. Bom, pessoal, com essa apresentação a gente encerra o nosso segundo bloco, a gente vai para mais um breve intervalo, e já já a gente volta com as respostas desse segundo bloco, do primeiro e do segundo bloco, né, e as apresentações do último bloco. Bom, pessoal, estamos de volta agora para responder as perguntas do primeiro e do segundo bloco, e em seguida a gente vai seguir com as apresentações do terceiro bloco. Então, a gente vai começar aí com a pergunta de Paula Nogueira, da B2R Energia. Ela pergunta: prezados, boa tarde. Existe a possibilidade de alterar a curva de segurança do São Francisco durante o ano de 2022? Obrigada. Para responder essa pergunta, eu peço ajuda a Pedro. Obrigado pela pergunta. Andresa, boa tarde a todos. Né? Cada ano o ONS envia à Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né, o estudo contendo o método de obtenção das curvas de segurança, e então a gente tem a prerrogativa de a cada ano avaliar o melhor método. Tá? Eu acho que a Andresa acabou travando. Vamos lá, vou tentar assumir aqui. Boa tarde a todos. Continuar com as questões, né?
Obrigado, Pedro, pela resposta sobre a curva de segurança do São Francisco. A próxima, temos 3 questões relacionadas... Diogo, eu tô aqui. Desculpa. Quer que eu responda? Então, eu vou te chamar para responder, só vou ler a questão Tá bom, desculpa. e eu vou chamar para responder. Obrigado, Simone. Então, são 3 questões relacionadas a Jupiá e Porto Primavera, vamos juntar para Simone responder, tá? Só vou lê-las, né? Primeira pergunta é de Jonatas Sanches, da AES. Prezados, boa tarde. Ao observar as defluências das usinas Jupiá e Porto Primavera, nos resultados do modelo D100, percebe-se um valor próximo ao mínimo cadastrado. 2.300 em Jupiá e 2.900 em Porto Primavera, bem distante da defluência que vem sendo praticada na operação dessas 2 usinas. O que leva a esse descolamento entre a operação e os modelos computacionais? Segunda pergunta é de Roger Kammer, da Santander. Prezado, dada a resposta sobre a redução das vazões defluentes de Jupiá e Porto Primavera, por que as restrições vigentes da operação não estão sendo declaradas no sistema FSARH e compatibilizando, assim, os modelos com a operação que o ONS está realizando? Terceira pergunta é de Samuel Sembranel, da ENGE. Prezados, boa tarde. Poderiam, por gentileza, esclarecer quais são as questões jurídicas que estão impactando o despacho de Jupiá e Porto Primavera? Eu chamo Simone para responder a questão. Obrigada, Diogo. Desculpa, achei que vocês tinham achado que eu tinha caído, porque pipocou aqui também meu áudio junto com a Andressa. Desculpa. Então, vamos lá. Boa tarde, Jonathan, Roger, Samuel. Em relação a essas questões, vou tentar dar um resumo, né? A gente tem o direcionamento, né? A recomendação que veio da CREG no ano passado para operar com as vazões próximas ao mínimo dessas vazões de 2.900 e 2.300, mas sempre com a ressalva para questões eletroenergéticas podendo variar para vazões acima. Só que nesse momento existem algumas questões não específicas jurídicas, acho que foi tratado de uma forma muito ampla aí, são questões mais vinculadas a dados ambientais, que estão sendo tratados junto aos agentes e também com os outras entidades, né, outros órgãos, que estão sendo levadas as questões que estão impactando aí o processo da redução das vazões, esses pontos que precisam ser esclarecidos. Estamos buscando nessas informações e, assim que possível, serão praticadas vazões com valores mais baixos, sempre que possível, considerando também o atendimento eletroenergético do SIM. Obrigada, Diogo. Obrigado, Simone. Vamos a mais 2 questões. Uma é do Renato Dias, da D2W, do 2W Energia, perdão. Prezados, boa tarde. Após chuvas relevantes no sul durante essa semana operativa, observamos um aumento considerável na geração hidráulica desse submercado. Contudo, ainda com espaço para aumento dessa geração. Ao mesmo tempo, observamos diminuição do intercâmbio Sudeste e Sul, permanecendo o Sul como importador. Dada a possibilidade de aumento da geração hídrica do Sul, há alguma perspectiva do Sul exportar energia para o Sudeste, sem diminuição dessas exportações Norte e Nordeste para o Sudeste? E vamos juntar com uma outra pergunta, que é da Silvia Lima, da Infinity. Olá, gostaria de entender por que o subsistema Sul permanece importador de energia, apesar das altas defluências verificadas nesse sistema. Bom, vamos adiantar e responder essa questão, ela vai estar um pouco mais clara na apresentação do último bloco. Hoje a política energética que está sendo adotada realmente é a gente fazer uma operação no Sudeste, para manter uma operação hídrica, para manter as cotas de Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera, né? Isso incrementa, né, uma geração ao subsistema, né? E com isso, né, mantemos a geração no norte maximizada, já que permanece os vertimentos, né? A energia, o despacho no Nordeste, ele é minimizado. Desde segunda-feira a gente está praticando o mínimo
ali na cascata de Taparica, Paulo Afonso e Xingó, né? E com isso, a gente, o que é possível alocar na carga, que houve uma diminuição essa semana, a gente aloca primeiro no Uruguai, que já está com os vertedores abertos desde terça-feira, na maioria das usinas, e todas as usinas a partir de quarta-feira, e distribuímos o que falta para atender a carga entre Itaipu e Iguaçu, né, para tentar minimizar aí o risco de vertimento no Iguaçu, principalmente. Tá? Então, por mais que exista esse espaço, na usina, não existe esse espaço na carga. Então, a gente não está conseguindo realmente alocar. Tá? Bom, eram essas as questões para eles responderem nesse bloco. Vamos continuar agora com as apresentações. Gostaria de chamar o Eduardo para fazer a apresentação sobre as intervenções elétricas. Por favor, Eduardo. Oi, boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. Só compartilhar minha tela aqui. Bom, eu vou comentar então sobre os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando pela área norte-nordeste, nós temos o desligamento do disjuntor 706 de 500 kV de Serra da Mesa 2, que vai ser feito das 0 horas, 7 horas do dia 5, quinta-feira, às 17 horas do dia 9, na segunda, e o motivo é correção de vazamento de SF6 do disjuntor, e para que o sistema suporte dinamicamente contingências seguidas de falha de disjuntor na SE Serra da Mesa 2, é necessário, então, restringir o FNES em 5.000 MW, o FNS em 3.700 MW e o R-Seco em 9.300 MW. Bom, linha de 500 kV Janaúba 3, Presidente Celino, circuito 1, que vai ser feito das 8 horas às 17 horas do dia 7, no sábado. O motivo é corrigir, substituir conectores de TP em ambos os terminais da linha, né, em Janaúba 3 e Presidente Celino, e para que o sistema suporte dinamicamente a perda dupla da linha de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, perda simples da linha de 500 kV Poções 3, Padre Paraíso, e perda simples da linha Presidente Celino e Itabira 5, é necessário, então, manter durante a intervenção o FNES limitado em 4.800 MW, o FNS em 3.800 MW, o R-Seco em 9.000 MW e manter pelo menos 2 unidades geradoras sincronizadas na usina de Serra da Mesa, como gerador ou síncrono. Bom, continuando com as restrições aí dessa mesma intervenção, é necessário reduzir, então, 100 MW nos limites de FNS e FNES, e em 200 MW o limite da composição, né, FNS mais FNES, em relação aos definidos, né, para perda do bipolo de Xingu Terminal Rio ou Xingu Estreito. Também é necessário reduzir em 200 MW os limites da composição FNS mais FNES, em relação aos definidos para perda dupla da Tucuruí e Xingu, e também reduzir em 200 MW os limites definidos, né, para perda de bipolo Foz e Biúna, bipolo do Madeira, ou corte de geração em Itaipu, pelas lógicas 14 e 15. Bom, no domingo, das 8 até as 17 horas, nós temos o desligamento do circuito 2, né, dessa mesma linha, também para substituir conectores de TP em Janaúba e Presidente Celino, e as restrições são exatamente as mesmas que foram apresentadas aí para o sábado. Linha de 500 kV Barreiras 2, Buritirama, que vai ser feita das 7 às 17 horas do dia 7, no sábado, ao dia 11 do 5, na quarta-feira, né, um serviço diário das 7 às 17, e o motivo é a instalação de bandeja adicional nas caixas de emenda de fibra óticas do cabo PGW da linha Barreira 2, Buritirama. Então, nos dias 7 e 8, né, sábado e domingo, em razão da simultaneidade com outras intervenções, serão necessárias as restrições de FNES em 4.000 MW, FNS em 3.000 MW e pelo menos 2 máquinas sincronizadas em Serra da Mesa. Também é necessário reduzir em 400 MW os limites da composição FNS mais FNES em relação aos definidos para perda dupla da Tucuruí e Xingu. Também é necessário reduzir 100 MW os limites de FNS, em 300 MW o limite de FNES e em 400 MW o somatório da FNS mais FNES em relação aos definidos para perdas do bipolo Xingu Terminal Rio ou Xingu Estreito. Bom, nos outros dias, quando não há mais aquela simultaneidade,
Então, a gente vai ter que manter o FNES limitado em 4.400 megawatts, o FNS em 3.500 megawatts e pelo menos 2 máquinas sincronizadas em Serra da Mesa. Ainda continuando as restrições aí dessa intervenção, necessário reduzir em 100 megawatts os limites de FNS, 200 megawatts os limites de FNES e 300 megawatts a composição FNS mais FNES em relação aos definidos para perda de polo Xingu Terminal Rio ou Xingu Estreito. Reduzir também 300 megawatts da composição FNS mais FNES para perda dupla da Tucuri Xingu e 200 megawatts os limites de FNS definidos para perdas de bipolo Foz e Biúna, bipolo do Madeira e para corte de geração em Itaipu pelas lógicas 14 e 15. Bom, passando aqui agora para a área sul-sudeste, nós temos o desligamento da linha de 765 kV Foz e Vaiporã, circuito 3, que vai ser feito das 7 às 17 horas diariamente no dia 7 e 8, né, sábado e domingo. O motivo aí é manutenção corretiva em cabo para-raio e para que o sistema suporte dinamicamente a perda dupla dos outros 2 circuitos remanescentes, é necessário, então, limitar o FNS em 3.000 megawatts e a geração na usina de Itaipu 60 Hz em 3.500 megawatts. Barra A de 345 kV de Ibiúna, que vai ser feita das 7h30 às 16h30 do dia 9, né, na segunda-feira, e é uma manutenção preventiva no sistema de proteção, controle e supervisão da barra, e para que o sistema suporte aí a contingência do bipolo 2, é necessário limitar o LCC Foz e Biúna em 3.000 megawatts. Bom, com isso eu concluo aqui minha apresentação, fico à disposição e retorno a palavra para o Diogo. Obrigado. Obrigado. Opa, vamos lá, Andressa, seguindo a apresentação, por favor. Vamos lá, então, pessoal. Bom, a gente vai para a última apresentação da tarde de hoje, que é a apresentação sobre a política operativa na semana do dia 30 de abril até o dia 6 de maio, que a gente vai abordar o acompanhamento do DECEM e como ele se comportou na programação diária. Bom, nesse primeiro slide, né, a gente traz os resultados comparando o DECOMP com o DECEM para a geração térmica, o despacho de geração térmica. A gente vê que ao longo de toda a semana o despacho térmico do DECEM foi inferior ao do DECOMP, e o principal motivo disso foi as diferenças declaradas de inflexibilidade no DECEM, principalmente de Vale do Açu, Candiota, Atlântico e Lacerda B. Então, só como exemplo, a gente trouxe alguns destaques de Vale do Açu, por exemplo, no DECEM, a usina foi desligada no dia 30 de abril, porque não teve declaração de inflexibilidade. Já no DECOMP foi declarado 110 megawatts ao longo de toda a semana operativa. Candiota 3, o DECEM, gerou 320 megawatts a partir do dia 1º de maio, e no DECOMP gerou 320 megawatts durante toda a semana. No caso da UTE Atlântico, o DECEM ele gerou por inflexibilidade 376 megawatts ao longo de toda a semana, com exceção do dia 2 de maio, quando gerou 250. E o DECOMP ficou gerando 367 megawatts por toda a semana. No caso da UTE Lacerda B, o DECEM gerou 103 megawatts entre o início da semana operativa até o dia 6 de maio, e nesse dia não houve geração devido à SGI 23249. O DECOMP gerou 110 megawatts durante toda a semana operativa. E, por fim, a UTE Cristiano Rocha, que no DECEM ele gerou inflexibilidade de 70 megawatts ao longo de toda a semana, com exceção de alguns patamares do dia 30 de abril, quando gerou 51 megawatts, e no DECOMP ficou gerando 65 megawatts durante toda a semana operativa. E aí, agora, comparando o resultado do DECEM com o que foi feito na programação por subsistema, durante toda a semana também. No caso do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, os ajustes de hidráulica foram devido à compatibilização da diretriz e da política operativa, o fechamento do balanço do SIM e ajustes de unit commitment hidráulico. No caso da geração térmica, a gente teve declaração de inflexibilidade pelo agente Petrobras, da UTE Termorrio e Cubatão. No caso do subsistema Sul, os ajustes de hidráulica foram feitos devido à compatibilização da diretriz e da política operativa, assim como o fechamento do balanço do SIM. E no caso das térmicas, no dia 30 de abril, houve redeclaração de inflexibilidade
da UTE Jorge Lacerda B e Candiota 3. Para o subsistema Nordeste, a gente teve ajustes de geração de aproveitamentos hidrelétricos, principalmente da bacia do Rio São Francisco, devido às diretrizes e políticas operativas, e associado a isso a gente teve a política operativa de controle de fluxos da região Nordeste. E no caso das térmicas, teve redeclaração da inflexibilidade da UTE Termobahia, como já foi comentado. E agora para o subsistema Norte, no caso das hidráulicas, foi ajuste para atendimento aos limites de transmissão, o FNS e o somatório, o FNS e INESE, e ajuste de Unit Commitment hidráulico e rateio da energia vertida turbinável. E no caso de térmicas, não tiveram diferenças significativas entre o DECEM e o PDP. No caso de intercâmbios internacionais, essa semana não teve importação de energia nem do Uruguai, nem da Argentina. Aí nessa imagem a gente mostra uma média do balanço semanal. Como destaque, a gente tem a carga do SIM, que foi em torno de 69,6 gigawatt médio, sem mudança com relação à da semana passada. A geração eólica ficou na ordem de uns 8 gigas na região Nordeste, mas também sem mudança significativa com relação à semana passada. O subsistema Sul, ele reduziu a sua importação de energia, então ele chegou a valores de em torno de 2,7 gigawatt médio, por motivos que o Diogo já comentou, né, na hora que estava respondendo as perguntas. Essa semana, como também já comentei, não houve importação da Argentina nem do Uruguai. A exportação dos bipólos de madeira ficou em torno de 4,7 gigawatt médio, e os bipólos Xingu ficaram quase maximizados, em torno de 7,8 gigawatt médio, e a geração de Itaipu ficou em torno de uns 4,8 gigawatt médio, uma redução de 350 megawatts médios em relação à semana anterior. A gente traz agora um conjunto de gráficos que mostram o balanço semanal em médias semi-horárias. Então, no caso do subsistema Sudeste, a gente nota que ele continua com importação em todos os patamares de carga, e o recebimento continua com participação relevante no subsistema, e o principal responsável pela modulação e atendimento de carga é a geração hidráulica. No caso do subsistema Sul, a gente já comentou algumas vezes, né, mas houve importação em todos os patamares de carga, mas a gente consegue observar uma elevação da geração hidráulica nos períodos principalmente de carga média e pesada, para atendimento ao balanço, né, fechamento do balanço, e devido às altas afluências observadas esta semana. No caso do subsistema Nordeste, como já foi comentado, a geração eólica ficou em torno de 8 gigawatts médios, e a gente observa que o subsistema ele continua com perfil exportador de energia na maioria dos patamares. E no caso do subsistema Norte, ele é exportador de energia em todos os patamares de carga, e o destaque é a geração hidráulica, que ela é bastante elevada devido à sazonalidade desse recurso nessa região. Então, com relação à geração térmica, esta semana a gente teve uma ordem de 4 gigawatts médio de geração térmica despachada, sendo 3,4 de inflexibilidade, o que corresponde a 85% do despacho total, e cerca de 600 megawatts de ordem de mérito, corresponde a uns 15% da geração total. Com relação aos resultados do CMO para o subsistema, e comparando novamente o DECEM com o DECOMP, a gente destaca o CMO reduzido no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nos patamares de carga leve, entre os dias 1 e 4 de maio, devido ao melhor detalhamento da carga e da rede no modelo do DECEM. Além disso, a gente destaca que no dia 3 de abril e 4 de maio, o modelo DECEM ele acoplou em um mesmo corte da função do custo futuro, no DECOMP. E nos dias 5 e 6 de maio, no finalzinho já da semana, o DECEM ele acoplou em outro corte da função de custo futuro, o que impacta no valor da água e justifica esse descolamento do CMO observado entre os modelos. Uma possível justificativa para a mudança desse acoplamento a partir do dia 5 de maio é as elevadas vazões no subsistema Sul. No caso dos subsistemas Nordeste e Norte, a gente observa os CMOs nulos, que ocorrem em consequência a maior disponibilidade de recursos nesses subsistemas, e a gente observa uma elevação do CMO em alguns patamares do dia 2 e 5 de maio,
devido aos efeitos da limitação do fluxo FNS. Nessa apresentação, a gente mostra o CMO por barra no horário das 17 horas do dia 6 de maio, né, o dia de hoje, e a gente destaca que apenas 30% do total de barras é mostrado nessa apresentação. Então, a gente observa os CMOs reduzidos no subsistema norte e na interligação do norte com o sudeste centro-oeste, assim como os CMOs mais elevados no subsistema nordeste em relação ao norte, em função dos efeitos da restrição do fluxo do FNS. Também, a gente também destaca a redução do CMO na região do Mato Grosso, que foi decorrente de uma intervenção na linha de 230 kV Dardanelos-Juína, no circuito 2. E agora a gente apresenta esses resultados de Blockspot, né? Como a gente apresenta toda semana, ele mostra um sumário da distribuição dos dados, considerando 5 estatísticas: o mínimo, primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. E são dispostos também outliers inferiores e superiores. Então, no caso do subsistema sudeste, os outliers inferiores ao longo do dia, eles ocorrem devido aos efeitos diferenciados da limitação do fluxo do FNS mais a FNS. Os outliers superiores e inferiores negativos entre 16h30 e 19 horas são devidos aos efeitos da restrição do fluxo do FNS, e teve também um CMO nulo até às 17 horas, que ocorreu como a consequência da interligação de Dardanelos-Juína, como já foi comentado no slide anterior. No caso do subsistema sul, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados. No caso do subsistema nordeste, os outliers superiores, eles ocorrem devido a auxiliamentos elétricos ocasionados pelo desligamento de Laranjeira Gentil do Ouro 2, que é por causa de intervenção, e os demais outliers superiores entre 14 e 19 horas é consequência das restrições do fluxo FNS e o FNS mais FNS. No caso do subsistema norte, os outliers superiores ao longo do dia é devido aos efeitos diferenciados das restrições do FNS e do FNS mais FNS, novamente. E aqui a gente mostra o balanço semanal ao longo dos últimos 12 meses, a efeito de comparação. Então, no caso do subsistema sudeste e centro-oeste, a gente verificou que nos últimos meses houve uma recuperação de geração hidráulica, e se manteve estável para a preservação dos níveis dos reservatórios, mantendo o subsistema com perfil de importador de energia. E, adicionalmente, a gente verifica uma redução da geração térmica nos últimos meses, comparando com o final do ano passado. No caso do subsistema sul, a gente nota o comportamento das hidráulicas, ele não tem a mesma sazonalidade, né, que a gente observa no subsistema sudeste, nordeste e norte, por exemplo. Então, a gente observa aí que nessa época do ano passado a gente estava com a geração hidráulica bem reduzida, e aí por volta de junho até novembro, mais ou menos, a gente elevou bastante a geração hidráulica. Depois a gente teve novamente uma redução de geração hidráulica, que ela se comportou até meados de março, e aí a gente vem observando uma elevada geração hidráulica, e aí, principalmente nessa última semana, quando a gente observou a elevação das afluências do sul. Ainda assim, o subsistema continua importador de energia, né, como já foi comentado. No caso do subsistema nordeste, a gente consegue observar também a sazonalidade das eólicas. Então, a gente nota que em maio do ano passado é quando ela começou a se elevar, até meados de setembro, outubro. E aí, o primeiro semestre desse ano, a gente consegue observar que tem uma redução significativa neste recurso, no subsistema. E no caso das hidráulicas, a gente consegue observar também que ao longo desse ano ela teve elevação considerável, e aí, devido a isso, né, esse aumento de hidráulicas, e a redução significativa das térmicas devido à redução do despacho por garantia energética. No caso do subsistema norte, é um comportamento semelhante. No caso da geração térmica, ela reduziu aí no meados de dezembro, devido à redução, né, de garantia energética no sistema interligado nacional, e a gente observa o perfil amplamente exportador de energia devido à sazonalidade da fonte. Bom, pessoal, era isso que tinha para apresentar hoje à tarde, então a gente dá mais um intervalo agora,
e já já a gente volta com as respostas das perguntas desse último bloco. Bom, pessoal, a gente está de volta agora para responder as últimas perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é do Humberto Moraes, da Prime Energy. Eles prezados, não peguei bem a fala em parte da apresentação. Poderiam confirmar se já foi finalizado o enchimento do volume morto de São Roque? Aí, para responder essa pergunta, eu peço ajuda a Fred. Opa, boa fim de tarde para todos. Sim, o São Roque já atingiu o volume mínimo e está enchendo bem, mas já atingiu sim o volume mínimo. Obrigada, Fred. Bom, a outra pergunta é da Paula Nogueira, da B2R Energia. Boa tarde. Complementando a pergunta sobre a curva de segurança do São Francisco, já temos uma curva definida para o ano de 2022. Existe a possibilidade de alteração nessa curva que sejam válidas ainda no ano de 2022, ou qualquer alteração só poderá ser válida a partir de 2023? Obrigada. Para responder essa pergunta, eu peço ajuda ao Paulo Vitor. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela pergunta. Apenas complementando, então, a resposta também, para o ano hidrológico 2021-2022, são as curvas já publicadas na nota técnica do ano passado, em outubro do ano passado, se me falha a memória, que pode ser constatado no Sintegre. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, mais uma pergunta é do Ângelo Antônio, da CPFL Comercialização, e ele diz: prezados, boa tarde. Se possível, poderiam comentar a situação da obra referente à linha de 500 kV, Poções 3, Padre Paraíso 2, Circuito 2, prevista para o final deste mês? Obrigada. Para responder essa pergunta, peço ajuda ao Eduardo. Obrigado, Ângelo, pela pergunta. Boa tarde. A informação que a gente tem aqui sobre a linha de 500 kV, Poções 3, Padre Paraíso 2, Circuito 2, é que a previsão, né, de integração dessa linha está prevista para o dia 25 de junho. É a última informação que foi passada para nós aqui. Obrigada, Eduardo. Bom, e a última pergunta de hoje é do Alessandro Chiara, da Zion Energia, e ele diz: boa tarde a todos. No passado recente, o ano 2020, estávamos com uma condição confortável de armazenamento no fim do período úmido. No entanto, para atendimento às restrições de natureza hidráulica, da efluência mínima das UHS de Upiá e Porto Primavera, houve um acentuado depressionamento, levando a despachos térmicos fora da ordem de mérito bastante elevados, visando evitar riscos de abastecimento. Diante do exposto, como este operador pretende trabalhar e sensibilizar os demais órgãos a fim de preservar o armazenamento do Sudeste? Este assunto já foi elevado a instâncias maiores, CMSE, ANEEL e ANA. Como a ANS pretende equacionar isso? Então, para responder essa pergunta, eu peço ajuda novamente de Simone. Obrigada, Andressa. Boa tarde, Alessandro. Então, retomando, né, esse passado, 2020, a gente tinha uma declaração de uma restrição estrutural, que é dos 4.600 de efluência mínima de Porto Primavera, e que vinha sendo praticada essas vazões mínimas sempre que possível, né? Com a questão da crise hídrica vivenciada em 2021, houve uma flexibilização dessa restrição de forma conjuntural para valores até 3.900, depois até esses valores de 2.900, para tratar da situação que a gente estava vivenciando, e ao final do ano passado saiu essa decisão da CREG, então até outubro de 22, a gente tem a autorização, a recomendação para defluir sempre que possível vazões próximas aí às mínimas que foram praticadas no ano passado, sendo que a partir de vazões de 3.900, que foi praticado na Piracema, um ponto importante, né, delicado, ambiental, é onde não é possível mais atender a escada de peixe lá em Porto Primavera, então uma vazão já bem mais restritiva. Com relação a essa questão em relação ao futuro, sim, os órgãos competentes estão avaliando como tratar principalmente a restrição estrutural, né, que é de 4.600, como poderia evoluir para vazões menores, mas isso está sendo tratado no âmbito dessas instituições, e conforme evoluir, né, o ONS recebe essa informação através do agente, que é o responsável por declarar as restrições para o ONS. Obrigada, Andressa. Boa tarde. Obrigada, Simone. Bom, pessoal, com essa resposta a gente dá fim, então, à apresentação de hoje, mais uma reunião semanal da operação. E aí, a gente agradece a participação de todos. Até a próxima semana.